Bolsonaro tem muito medo de Lula, muito. Essa semana eu não comentei o episódio, hoje sábado, né? Que aconteceram muitas coisas, mas não sei se vocês viram quando Bolsonaro, esse é importante que vocês procurem ver isto, tá? Bolsonaro sai no cercadinho ali do Palácio, Alvorada para ali para conversar com aquela claque que o apoia, né? E aí um eleitor, empolgadamente, o eleitor empolgado, ele comenta, né, que na próxima eleição vai ver Bolsonaro debater com Lula, né? E o eleitor é um eleitor de Bolsonaro, né? No fundo ele sugere, quando ele faz esse comentário, pergunta, espera a réplica de Bolsonaro, ele na verdade sugere, está na cabeça do eleitor o seguinte: pô, Bolsonaro vai massacrar Lula, ele é um apoiador entusiasmado de Bolsonaro. E aí Bolsonaro responde dizendo o quê? É fantástico. Ele responde dizendo: eu acho que Lula não será elegível. É impressionante o medo, né? Qual seria uma resposta até intuitiva, mesmo de uma pessoa medrosa, mesmo de um medrosão? A resposta intuitiva seria assim: isso, eu vou debater com ele, vou derrotá-lo no debate. Mas não. Ele acusa o golpe. É evidente que o eleitor ficou decepcionado com a resposta. A frase dele, porque a frase dele circulou totalmente separada do contexto, né? Bolsonaro dizendo: eu acho que Lula não será elegível. E as pessoas pegaram aquela frase como Bolsonaro tomando uma pressão de Bolsonaro sobre o Supremo para que revertesse as decisões que já vem tomando, que o Supremo já tomou. Quando não foi isso, né? O contexto da frase foi um contexto de medo, de medo em relação à pergunta do eleitor. Né? Não, eu prefiro que Lula... No fundo, é o seguinte, ele não respondeu Lula será declarado ainda inelegível, eu acho que Lula ficará inelegível. A resposta não foi exatamente essa. A resposta, na verdade, eu prefiro que não, eu prefiro que Lula não dispute a eleição. Essa foi a resposta de Bolsonaro, dado aquele contexto. Uma resposta de um medrosão. Né? Eu vou retomar o tema do debate. Né? Agora ele toma uma outra medida, né, que ele acha que dá para ter candidato de proveta. Não dá para ter candidato de proveta. Ele vai lá sei lá, a Polícia Federal vai investigar Ciro por ter ofendido. Né? Eles acreditam o seguinte, que 80% do país vai saber que a Polícia Federal abriu uma investigação se Ciro ofendeu ou não o Bolsonaro. Aí esses 80% vão ficar com pena de Ciro e vão raciocinar assim: ora, se Bolsonaro fez isso com Ciro, então Ciro é que é o candidato. E aí vão passar a votar no Ciro. Meia dúzia de pessoas vão saber disso, ninguém vai dar bola para isso, não é isso que motiva o voto. Mas isso revela o medo de Bolsonaro. Né? Bolsonaro acredita nesses estratagemas mágicos, né? que não acontecem, né? São mágicos, não acontecem. E aí, esse negócio do debate é interessante. Né? A campanha eleitoral de 2022, vindo a ser, né, Lula sendo candidato, né, e vindo a ser uma campanha polarizada entre Lula e Bolsonaro, eu acho até que não vai ter debates, né? Bolsonaro, obviamente, não vai a debates, porque vai ficar com medo de Lula. Né? E aí Lula vai o quê? Vai para um debate com a presença de várias Marinas Silvas? Né? Lula não vai também. Ele vai o quê? Vai para um debate para debater com um franco atirador, enlouquecido, treslocado, que é Ciro Gomes? Sei lá, se Huck for com um apresentador de TV de um programa Lata Velha, Caldeirão do... Quer dizer, Lula não vai a debate. Se Bolsonaro não for aos debates, Lula também não vai. Então é provável que seja, que venha a ser, né, uma campanha sem debate, né, dado o medo que Bolsonaro tem de Lula. Lula não tem medo, né, de ninguém, né? Chegar onde chegou, de onde ele saiu na vida dele e chegar onde chegou. Lula tem consciência e ele... como todo político tarimbado, não considera, em disputando a eleição, não vai entrar na eleição considerando ganha. É óbvio, né? Seus eleitores têm o direito de considerar isso, mas ele não. Ele vai considerar uma eleição difícil, vai ter mais esperança de vencer do que de perder, não tem a menor dúvida, e vai considerar uma eleição difícil e vai fazer o melhor, né? É o que eu digo, né? A gente
muitas vezes, né, acha que os políticos só acertam. Todos os políticos acertam e erram, né? O desafio é acertar mais do que errar. E aqueles que acertam muito mais do que erram acabam indo mais longe, que é o caso de Lula. Tá? Então é muito interessante isso que está se montando, né? E Bolsonaro com esse medo com relação a Lula. Nós já sabemos, não precisa ser nenhum gênio marqueteiro, como se estruturará todo o discurso e toda a campanha de 2022. Para Lula é muito fácil, né? Ele compara o governo dele com o governo de Bolsonaro e vai dizer: o que vocês preferem, o atual governo ou quando eu governei o país? Compara qualquer indicador. Aí Bolsonaro, em réplica, vai dizer: olha a Dilma. Aí Lula, em tréplica, vai dizer: primeira coisa, Bolsonaro, o debate aqui é entre mim e você. É meu governo com o seu governo, mas tudo bem. Já que você atacou a Dilma, vou dizer, ela foi perseguida. Ela foi perseguida. E detalhe, né? Se comparar o crescimento econômico do governo Dilma com o governo Bolsonaro, Dilma ganha de Bolsonaro. Tá? Ainda tem essa. Mas o que Lula vai fazer? Lula vai dizer: Bolsonaro, vamos debater nós aqui o nosso governo, né? Até porque Dilma foi perseguida, né? Vamos debater você e eu. Acabou, ponto final. E aí Lula vai buscar de novo colocar a campanha no terreno da comparação entre os dois governos. Então, é uma campanha cujo marketing vai gravitar em torno disso, né? E os temas serão encaixados aí. Então, quando se tratar do tema, por exemplo, da pandemia, né, vai dizer: veja como o governo Bolsonaro tratou a pandemia, veja como no governo Lula doenças semelhantes foram tratadas, H1N1, a velocidade de vacinação não se expandiu pelo... Enfim, vai ser permanentemente uma comparação: crescimento econômico, poder de compra, preço de diversos itens de consumo, gás. Então, Bolsonaro tem razão em ter medo de Lula. E detalhe, tá? Bolsonaro tem méritos, não tem a menor dúvida, chegou lá, é presidente da República, foi eleito, seguiu um caminho que deu certo. Né? Agora, a gente também tem que lembrar que a eleição de Bolsonaro foi uma eleição dentro de um contexto, como é que eu diria, dentro de um contexto muito único, muito raro. Não foram contextos raros as eleições de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, era governo e oposição, governo e oposição. Quando chegou em 2018, o governo era Temer, né? A oposição a Temer era o PT que tinha saído, Temer tinha saído de dentro, era vice do PT, né? O PSDB estava... Então, o cenário todo de 2018 foi um cenário meio amorfo e tudo contra o sistema. Então, Bolsonaro foi impulsionado, de novo, méritos, não podemos desprezar em nenhum momento a capacidade de comunicação de Bolsonaro. Eu já cometi esse erro uma vez, não vou cometer esse erro de novo, espero que você também faça o mesmo, tá? Ninguém previu que Bolsonaro ia vencer, ninguém, tá? E aí tem o conteúdo de sorte, ele foi empurrado muito fortemente por um determinado contexto. Então, Lula tem muito mais virtude, muito mais capacidade pessoal. A vida de Lula, o que Lula conquistou foi muito mais aquela capacidade, né, aquele prego que bate o tempo inteiro numa madeira dura e consegue ir lá e vai com capacidade, insistência, persistência, do que Bolsonaro. Bolsonaro passou 20 e tantos anos na Câmara fazendo um discurso maluco e de repente se torna presidente, por conta de um contexto muito específico, que não vai acontecer em 2022. Em 2018, Bolsonaro era a figura contra tudo e contra todos. Foi por isso que ele foi eleito. Em 2022, ele é o governo. Ele é o establishment. Tá? E aí Lula é uma oposição consistente. O PT é uma oposição consistente. Então Bolsonaro não terá as facilidades que ele encontrou, por incrível que pareça. Hoje, a gente pode falar isso agora, olhando para trás. Aprendamos, por favor, com o que a gente passou em 2018. Bolsonaro não contará em 2022 com as facilidades que ele encontrou em 2018. Né? E uma das maiores dificuldades será ter de enfrentar uma pessoa que tem um repertório absolutamente gigante, que tem um entendimento do país absolutamente imenso, um entendimento do governo absolutamente imenso, que conhece todos os temas do país, que é Lula.
né? Ele conhece porque sempre se envolveu com os temas do país e se tornou presidente da República, né? Não só ele se envolveu antes de ser presidente com os temas do país, como ele ficou 8 anos diretamente mergulhado com todas as questões do país, coisa que Bolsonaro, em 4 anos de presidência, não fará. Ele não se envolve em temas de governo. Então Bolsonaro está certo em ter medo de Lula. Tenha medo, Bolsonaro, porque se ele for realmente candidato, vem aí um desafio que você nunca enfrentou na vida. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga mais gente, amigos e parentes para este canal de análise política.